Capítulo 4. Pluralidade das existências. Transmigração progressiva. Pergunta número 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência rudimentar, instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência se lhe desenvolve lentamente. Pergunta 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O mesmo da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha e ela ensaia para a vida. 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas dotadas de paixões. 191. A. As paixões denotam, portanto, desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, não, porém, perfeição. São um sinal da atividade e de consciência própria, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida são rudimentares. A vida do espírito, em seu conjunto, segue as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não há o declínio nem a decrepitude da vida corporal. Sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é necessário, sob o nosso ponto de vista, um longo período para passar da infância espírita a um desenvolvimento e o seu progresso se realizar, não somente em um planeta, mas em diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, em uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progredir, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, cada um dos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias improdutivos, na do espírito há existências corporais sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. 192. Mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer em uma única existência corpórea todos os graus evolutivos e tornar-se puro, sem passar pelos níveis intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está distante da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e nem pode compreender. Poderá tornar-se tão perfeito quanto lhe permita a sua natureza terrena, esta, entretanto, não é a perfeição absoluta. Do mesmo modo que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade adulta, assim como o doente passa pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve igualmente avançar em conhecimento e moralidade. Se ele progrediu apenas em um sentido, é necessário que igualmente progrida em outro, para chegar ao topo da escala. Quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos as provas ser-lhe-ão longas e penosas. Pergunta 192. A. O homem pode garantir desde esta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir-lhe as dificuldades. Só o negligente fica sempre no mesmo ponto. 193. Em suas novas existências, um homem pode descer abaixo do ponto que anteriormente alcançara? Como posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode animar o corpo de um celerado, noutra encarnação? Não, pois ela não pode retroceder. Pergunta 194. A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, desde que se tenha arrependido. Ser-lhe-á, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem do plano alcançado. Em suas diferentes existências corporais, podem chegar a um nível inferior como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode, mais tarde, animar um humilde artesão e vice-versa,
Porque as posições entre os homens estão, frequentemente, na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, e Jesus, carpinteiro. 195. A possibilidade de poder melhorar-se em outra existência não tende a levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, com a ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Os que assim pensam em nada acreditam e a ideia de um castigo eterno não os coibiria mais, porque sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvesse empregado meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar da forma questionada acima, durante a vida corpórea, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal e é então que trará um sentimento diferente, em uma nova existência. É assim que se efetiva o progresso e eis porque temos, na Terra, homens mais avançados que outros. Alguns já têm uma experiência pelas quais os outros ainda não passaram, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles avançar na senda do progresso, ou retardá-lo indefinidamente. O homem que se encontra em uma posição má deseja mudá-lo o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu que as atribulações desta vida são consequências de suas próprias imperfeições procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. Este pensamento desviará mais do caminho do mal do que o do fogo eterno, no qual não acredita. 196. Desde que os espíritos não se aperfeiçoam senão por meio do sofrimento e das tribulações da existência corporal, conclui-se que a vida material é uma espécie de crivo ou de cadinho, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita, para chegarem à perfeição? Sim, é precisamente isso. Eles melhoram por meio das provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas só ao fim de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, em um tempo mais ou menos longo e, segundo os seus esforços, o alvo que colimaram. 196. A. É o corpo que exerce influência sobre o espírito, para o melhorar, ou é o espírito que influi naquele? O espírito é tudo. O corpo é uma veste que apodrece, e eis tudo. No suco da vinha encontramos uma imagem material comparativa dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, aqui chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma grande quantidade de elementos estranhos que lhe alteram a essência, chegando à pureza absoluta somente após várias destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição.